Neste vídeo, testemunho de Carlos Souza, um ex-mendigo que foi salvo da morte na travessia da Baía de Guanabara. Testemunho publicado no jornal Mensageiro da Paz, março de 1984. Para quem não me conhece, eu sou a Silvana do canal Diário Pentecostal, especialista em História e Teologia do Protestantismo no Brasil. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal, deixe seu curtir e compartilhe com seus amigos para que mais gente conheça o canal. Na Praça 15, centenas de pessoas se movimentavam rumo às barcas, aos ônibus, às avenidas e ruas que interligam os diversos pontos do centro do Rio. Cruzando a Baía de Guanabara, barcas chegam e partem transportando multidões. Diante do fluxo e refluxo das pessoas, o grande frigorífico da SUDEP tem suas portas fechadas. São 9 horas da noite. Sente-se no ar o inconfundível odor dos produtos de pesca. Pálido, barbudo, sujo, os pés inchados, a roupa rasgada e sofrendo de epilepsia, Luiz Carlos Souza caminha com dificuldade para o portão de saída do pavilhão das barcas, intencionando pedir que o deixem entrar. Ele não tem o dinheiro da passagem. Não tem dinheiro, não tem saúde, não tem parentes, não tem onde morar e há muito já perdeu a esperança. Mas ele agora está decidido a mudar o curso de sua vida. Luiz Carlos Souza pegará a barca para Niterói, mas seu itinerário será outro. Ele caminha para o suicídio. Um mendigo dentre os seus companheiros de sofrimento e misérias ensinou-lhe como deverá fazer. Quando a barca estiver bem no meio da Baía de Guanabara, você pula. Mas não como daquela vez que você pulou de lado e eles lhe recolheram. Você pula na frente da barca e as hélices lhe farão em pedaços e você nem sentirá a morte. No dia anterior, Carlos Souza havia pedido a Deus que lhe desse condições de descansar pelo menos uma noite. Deus lhe atendera, mas seu desejo agora era a morte. Apesar de sua estrutura robusta, os ombros largos e as grandes mãos calejadas, porém trêmulas, como as mãos de todos os alcoólatras, sente que suas forças estão no fim. Está quase cego, a ponto de ter dificuldades de atravessar as ruas. Os mendigos haviam lhe dado uma pedrada no olho esquerdo. O ferimento levara 23 pontos. Dentro de alguns minutos, todos esses sofrimentos acabarão, pensava ele, já no interior da barca. Procurou ficar na proa, tanto para que sua presença não causasse mal-estar a ninguém, como para ter mais facilidade no que ia fazer. Mas quem será esse homem maltrapilho, doente, amargurado e silencioso, que caminha decididamente para a morte? Luiz Carlos Souza nasceu em Mato Grosso. Tempos depois, foi morar no Uruguai, onde aprendeu mecanografia. Seu pai era um uruguaio muito habilidoso. Cantava, lutava boxe, consertava máquinas de escrever e revelara-se um exímio jogador de futebol. Ganhara muito dinheiro, mas perdera tudo na bebida e nas mesas de jogo. Desde cedo, o pequeno Carlos Souza e seus irmãos viram-se privados da companhia de sua mãe. Sofreu muito na mão da madrasta. Quando ele completou 15 anos de idade, seu pai voltou para o Mato Grosso e o levou consigo. Lá, Carlos Souza conheceu uma moça, filha de um delegado, e como este proibira o namoro, ele resolveu fugir com ela para Niterói, Rio de Janeiro, onde tinha alguns parentes e lá se casaram. No ano seguinte, nasceu-lhes o primeiro filho. 2 anos depois, nasceram-lhe 2 meninas gêmeas. Nessa época, sua esposa aceitou a Jesus, mas o Senhor a tomou para si em seguida. Carlos Souza tinha então 19 anos. Seu pai, que viera consolá-lo, ensinou-lhe a beber.
internando as filhas na escola Ana Nery e deixando o filho sob o cuidado do irmão mais velho, Carlos Souza resolveu viajar. Foi para São Paulo e lá conheceu outra moça. Encontrou novamente a oposição paterna quanto ao namoro, mas fugiu com a namorada e casou-se no Rio de Janeiro. Logo descobriu que sua mulher se dedicava à prática da macumba. Por diversas vezes ela tentou arrastá-lo àquelas práticas, mas ele se opôs. As brigas vieram e nasceram-lhes os 2 primeiros filhos, até que ela teve uma menina e matou-a na macumba. Ele resolveu abandoná-la e voltou para o Mato Grosso. Do Mato Grosso, foi para o Paraguai, do Paraguai à Bolívia, em seguida para o Rio Grande do Sul e depois para o Uruguai, vindo finalmente para o Rio de Janeiro, onde começou sua vida de mendigo, pois já não tinha mais dinheiro nem documentos, e quando dizia que era mecanógrafo e falava 2 idiomas, ninguém acreditava nele. Começou então a andar com mendigos. Com eles, aprendeu a pedir. Aprendeu também a recolher galinhas e garrafas de aguardente dos despachos de macumba. Tomava conta de carros, recolhia papel das ruas, até que um dia uniu-se a uma mendiga que o havia ajudado a se internar para tratar-se do alcoolismo. Saindo do hospital, tentou reabilitar sua vida na companhia daquela mulher. Voltou a exercer a mecanografia, chegou até a mobiliar uma casa, mas o irmão da mulher com quem vivia era um marginal e este se desentendeu com ele, obrigando-o a fugir. Então, na companhia da mulher, ele passou a vender âgua baiana e aguardente comprada dos mendigos que, por sua vez, a apanhavam nos despachos de macumba. Certa tarde, o avisaram que a mulher com quem ele vivia havia sido assassinada. Desgostoso de tudo, ele se desfez do negócio e passou a beber e a procurar a morte. Tentou suicídio jogando-se do viaduto Meyer, mas caiu sobre o capô de um carro. Foi espancado por diversas vezes. Recebeu em plena Praça 15 um tiro no peito que quase o matou. Fizeram-no beber vidro moído e veneno de rato com cachaça. Ele se internou no hospital vomitando, evacuando e urinando sangue. Na noite do dia 23 de março de 1979, concluindo que não mais havia qualquer razão que justificasse sua vida, rumou decididamente para a morte. Deixando o Rio de Janeiro para trás e seguindo seu costumeiro itinerário, a barca avançava na amplidão aquática da Baía de Guanabara, aproximando-se pouco a pouco de Niterói. Dentro dela estava o passageiro que estava resolvido a fazer uma viagem mais longa. Porém, apesar de ninguém ter lhe dado a mínima atenção, sua tristeza e as lágrimas que lhe umedeciam os olhos e deslizavam sobre sua face suja despertaram a atenção de 3 mulheres. Eram 3 irmãs em Cristo que se dirigiam à vigília. Elas lhe perguntaram por que ele chorava tanto. Eu vou dar um fim à minha vida esta noite, respondeu Carlos Souza. Não faça isto, disseram as 3 irmãs visivelmente aflitas. Jesus lhe ama, entregue sua vida a ele e não a Satanás. Aceite-o hoje, agora, e ele lhe fará nascer de novo. Aceitar eu já aceitei muitas vezes. Eles pregam o evangelho nas ruas e eu o aceito. Eles me dão dinheiro e roupas, mas eu gasto o dinheiro, vendo a roupa e volto a beber. Estamos chegando em Niterói, disse uma das irmãs. O senhor quer ir conosco à vigília? O que é vigília? Nós vamos para a igreja. Lá nos reuniremos com outros irmãos e passaremos a noite orando, cantando, lendo a Bíblia
e testemunhando das maravilhas de Deus. Estamos realizando 90 vigílias consecutivas na Assembleia de Deus em Mutá. O senhor não quer vir conosco? Luiz Carlos Souza hesitou um pouco, mas acabou aceitando o convite sem imaginar que naquele momento aquelas 3 irmãs o haviam resgatado das portas do inferno para conduzi-lo aos pés de Cristo. Quem ouve o irmão Luiz Carlos Souza tocar, admira-se pela sua agilidade em dedilhar aveludadamente o seu instrumento sem que tenha sequer frequentado um curso regular de música. Naquela madrugada, ao aceitar Jesus Cristo como Salvador, o grandioso sol da justiça raiou na vida daquele homem que antes fora mendigo, mas pela fé tornou-se filho de Deus, escapando da morte eterna e adquirindo o direito de caminhar pelas ruas de ouro e de cristal da formosa Jerusalém e lá reinar com Jesus Cristo eternamente. Durante a vigília e logo após aceitar a Jesus Cristo como Salvador, o Senhor inspirou-lhe um hino que ele mesmo cantou e acompanhou no violão. Os irmãos arranjaram-lhe roupa, fizeram-no tomar banho e barbear-se. Quando a aurora surgiu, Luiz Carlos Souza era outro homem. Ele então começou a trabalhar consertando uma coisa ou outra para sobreviver e não ser pesado a ninguém. Passou a morar na casa de irmãos que o convidavam e subitamente revelou um exímio tocador de harpa. Seu talento para a música faz lembrar aqueles homens hábeis, Êxodo 28:3, os quais o Senhor encheu do espírito de sabedoria. Hoje, quem vê e ouve o irmão Luiz Carlos Souza arpeando hinos de adoração e louvor a Deus, confirma maravilhado que, assim como o Espírito sopra onde quer, os dons pertencem ao Senhor e Ele os dá a quem quer. Nunca tive um professor de música, esclarece, mas tenho o ouvido afinado para a música. A harpa era um dos poucos instrumentos que eu ainda não havia tocado antes de ser crente. Já toquei violão, clarinete, saxofone, flauta, gaita e vários outros instrumentos, mas ninguém nunca me ensinou. Isso é um dom de Deus. Ele mesmo é quem fabrica suas harpas. Tive revelações a respeito do material que eu deveria usar e como deveria fabricar as harpas. Hoje tenho feito mais de 20 harpas. Humilde, sincero e sempre pronto a dar o testemunho que Deus fez em sua vida, o irmão Carlos Souza caminha agora no meio do povo de Deus como o salmista Davi, tocando hinos de louvor e gratidão ao Senhor, dedilhando as cordas de sua harpa para afugentar os espíritos malignos e produzir sons aveludados e puros que agradam o Espírito de Deus. Através dele, centenas de pessoas têm aceitado a Cristo como Salvador. Viajando de norte a sul do país, ele tem sido usado por Deus em cultos, campanhas evangelísticas, congressos e na evangelização de mendigos. Sempre ando com uma fotografia dos tempos em que eu era mendigo. As pessoas ficam admiradas e perguntam como eu consegui levantar-me. Eu digo para elas que nunca me levantei, nunca consegui mudar de vida. Quem me levantou e me fez um outro homem foi Jesus Cristo. Vivendo pela fé, o irmão Carlos Souza revela como consegue se manter sem um emprego certo e em meio à atual crise. Quando o dinheiro e a roupa estão se acabando e o cabelo ficando grande, eu converso com Deus neste sentido e Ele prontamente providencia tudo. Jefferson Magno Costa, 1984.